Eu quero dizer para você que mesmo em cárceres, mesmo em prisões, Deus tem liberdade para aqueles que o servem. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É uma história muito conhecida, uma história de Paulo e Silas, mas é o que o Senhor colocou no meu coração e eu espero ser um instrumento dele aqui agora para falar contigo em nome de Jesus. Eu quero me ater ao versículo 22 em diante. Diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faças isso, estamos todos aqui. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer que nessa noite o Senhor já falou ao meu coração, já fez me sentir que nós estamos vivendo exatamente as situações em que Paulo e Silas estavam vivendo naquela época. Se nós lermos desde o versículo 16 em diante, nós podemos ter uma base e entender o porquê Paulo e Silas parou na prisão. Paulo e Silas foi para a prisão porque eles estavam indo para o lugar da oração. E aqui diz assim: certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Então Paulo dá-nos a entender aqui que eles iam ao caminho da oração e dá a entender pelo texto que eles faziam esse percurso já há vários dias. E que nesses dias que eles faziam esse percurso de ir a este lugar de oração, vinha uma moça atrás deles e adivinhava, e fazia adivinhações. E olha só o que ela falava de Paulo e Silas. Ela diz assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam um caminho da salvação. Esta menina, a adivinha, ela falava a verdade sobre Paulo e Silas. Mas a palavra diz que por vários dias ela fazia isso. E diz que finalmente, aqui no versículo 18, diz assim: ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Então Paulo estava vendo que naquela jovem, que naquela moça, que dizia a verdade sobre eles, que dizia a verdade sobre a vida deles, que realmente eles eram homens de Deus, eram os homens levantados para pregar o Evangelho, estavam em constante oração. Ele finalmente se indignou e virou para ela e disse... Está aqui no 18, finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E aqui a Bíblia nos garante que no mesmo instante o Espírito a deixou. Eu quero dizer que nós passamos por situações semelhantes dentro da casa do Senhor, no nosso serviço, na nossa casa, na onde nós somos alvos de olhares, aonde nós somos alvos de pessoas que nos olham, que nos cuidam, que ficam vendo as nossas reações e que muitas vezes dizem a verdade a nosso respeito.
muitas vezes falam, muitas vezes se achegam, se aproximam e dizem verdades ao nosso respeito. Verdades que querem massagear o nosso ego, verdades que nós já sabemos muitas vezes. Nossa, você é um rapaz honesto, você é uma moça honesta. Nossa, você é trabalhador. Nossa, como você é uma moça inteligente. São coisas e atributos que muitas vezes nós somos dotados e sabemos que nós temos e que nós somos e que nós recebemos de Deus. Mas esse espírito, ele vinha atrás de Paulo e Silas, eu creio que com o intuito de crescer, de aumentar a vaidade, de mostrar a eles, de elevar o seu ego a um certo nível, que tirasse a comunhão, que tirassem a paz, que tirassem a busca constante da oração em que eles estavam. Paulo e Silas estavam indo orar, vinha uma adivinha atrás dele, falava as verdades sobre a vida deles. Mas aqui diz que Paulo finalmente se indignou. Paulo finalmente olhou para aquela menina e teve a ousadia de repreender o espírito que estava sobre a vida dela. Nós muitas vezes nos calamos, nós não temos coragem de falar, de repreender, de dizer não, não faça isso, eu não quero ouvir isso da tua parte, eu não quero ouvir isso da tua boca, mesmo que isso seja verdade ao nosso respeito, coisas que nos aumentem o nosso ego, coisas que nos envaidecem, porque nós gostamos muitas vezes de ouvir, de que alguém nos afirme que nós somos aquilo. Nossa, como você é boa, como você é boazinha com as pessoas, como você é caridosa, nossa, como você é prestativo, como você faz na obra do Senhor, nossa, como que você serve a casa de Deus. Irmãos, nós não estamos livres de ouvir isso. Eu escuto isso, todos nós aqui que temos um trabalho, que estamos sempre na casa do Senhor, nós ouvimos isso. E muitas vezes nos alegra, porque nós estamos esperando um reconhecimento. Às vezes nós fazemos, porque falamos, mas ninguém está vendo o que a gente está fazendo? Olha, eu estou fazendo isso, será que ninguém está percebendo que eu estou fazendo tal coisa? Porque nós buscamos esse reconhecimento, nós buscamos isso. Mas a palavra nos diz que nós não devemos esperar isso da mão de homens. Nós não devemos esperar isso das mãos de pastor, de pastora, de líderes. O nosso reconhecimento vem da parte do Senhor Jesus. E vem na hora que Ele deseja que nós sejamos reconhecidos por Deus. Mas muitas vezes o nosso ego está tão altivo, está tão elevado, de ouvir essas coisas, de ouvir esses elogios, que nós não aceitamos, nós não queremos repreender a pessoa. Por isso que vocês saibam que não é bom ficar elogiando quem prega, quem canta, quem testemunha, quem limpa a igreja. O reconhecimento vem de Deus. É o Senhor quem vê. Nós não devemos fazer esperando que o nosso irmão olhe para nós e nos reconheça. Por isso que o que mais aparece na igreja são os trabalhos que estão à frente da plateia, que estão à frente dos irmãos. O trabalho que nós mais sofremos e que nós mais temos déficit dentro da igreja é aqueles que se faz no oculto, é aquele que faz quietinho, aquele que vem sozinho. Mas Paulo finalmente, a Bíblia diz finalmente, porque o Espírito Santo moveu em seu coração e disse, isso não é certo. Por mais que ela diga uma verdade, não é certo eu aceitar esse tipo de elogio, porque o Espírito que está nela não é o mesmo que habita em mim. E isso teve um preço para Paulo e Silas. Quando eles repreenderam aquela menina, houve um preço a ser pago. Houve algo que eles tiveram que enfrentar por falar a verdade. Porque aquela menina diz que daria dinheiro, ela dava dinheiro às pessoas, aos seus seguidores, seus pais, não é bem claro aqui, as pessoas que vinham com ela, que conviviam com ela e que se beneficiavam das suas adivinhações. Quando Paulo finalmente se levantou, repreendeu aquele demônio, aquele espírito da vida daquela menina que a libertou, que a tirou daquele cativeiro, houve uma consequência. Quando você se virar e você dizer, eu não vou aceitar esse tipo de elogio, eu não vou aceitar esse tipo de proposta, eu não vou aceitar esse tipo de oferta com que estão me oferecendo, com que estes espíritos estão me oferecendo, com que o mundo está te oferecendo,
Quando você finalmente abrir os teus olhos, quando você finalmente entender que você não deve ficar aceitando certo tipo de coisas, propostas, você vai pagar um preço por isso. Porque Paulo e Silas pagou um preço. Aqui diz que aquela multidão se revoltou contra eles. Os arrastaram para os magistrados. Foram julgados do jeito deles. Tiveram as suas vestes rasgadas. Foram açoitados. Foram levados para o cárcere. Foram acorrentados. Tudo porque Paulo finalmente repreendeu um demônio que estava na vida de uma menina. Mas e você? E eu? O que nós temos feito? O que nós temos pleiteado a fazer? O que nós estamos nos propondo a fazer em nome de Jesus Cristo, ao qual nós batemos no peito e dizemos, eu sirvo a esse Deus. Eu sirvo a esse Deus. Nós, como eu acabei de dizer, nós fazemos aquilo muitas vezes que está aparente. Nós nos mostramos porque nós temos necessidades. Que as pessoas olhem, que as pessoas vejam o que nós fazemos. E não é só dentro da igreja. Isso é no nosso convívio. Isso é no nosso serviço. Eu tenho certeza que no seu serviço você procura ser o melhor. O melhor que o seu colega. Porque se você não for o melhor que o seu colega, você corre risco de sair do emprego. Você corre o risco de receber menos elogio do que o seu amigo de serviço. Então você precisa muitas vezes mostrar algo. E você chama a atenção de espíritos que não provém de Deus. Quando você busca algo para encher o teu ego, encher a tua vida, você chama a atenção de espíritos que não vêm da parte do Senhor Jesus. Você chama a atenção de pessoas que não têm um coração como deveria ter, que aparentemente é inocente, como uma menina, uma simples menina, que seguia Paulo e Silas e que falava verdades sobre aqueles dois. Mas quando finalmente Paulo se levantou, repreendeu aquele espírito por falar a verdade sobre eles, eles foram encarcerados. Eles pagaram um preço. Hoje nós não queremos fazer isso. Hoje nós aceitamos essas coisas. Hoje nós estamos presos a essas coisas. Mas eu te digo a verdade. É melhor você ser chicoteado, ser preso a troncos, do que você se submeter a elogios que o mundo te dá, que o mundo te oferece, que o mundo quer te comprar. Porque aqui na palavra do Senhor Jesus, a verdade tem que ser dita. O espírito que há em você, que há em mim, que não obedece, que não aceita, que não se submete ao que o Senhor Jesus tem para mim e para você, ele tem que sair. Ele tem que ser repreendido. Mas você está disposto a ouvir a repreensão? Você está disposto a fazer a repreensão? Não. Nós nos calamos. Pelo que dá a entender na palavra do Senhor Jesus, há dias aquela moça fazia aquilo. Há dias aquela moça andava atrás de Paulo e Silas, falando a verdade sobre eles. Há dias eles ouviam elogios daquela moça, que aparentemente era inocente. Era uma menina. Nos nossos dias de hoje nós vivemos situações. Nós vivemos situações semelhantes, que nos prendem, mas que nos prendem a lugares errados, nos prendem a sentimentos errados, nos prendem a atitudes erradas. Nós estamos nos deixando se levar, porque Paulo não repreendeu ela no mesmo dia. Houve alguns dias, passaram-se algum tempo, até que finalmente Paulo levantou-se e repreendeu aquela menina. Mas hoje nós não queremos pagar preço para fazer o que é certo na presença do Senhor. Nós não queremos ter inimizades com magistrados. Nós não queremos ser açoitados por magistrados. Porque nós achamos mais fácil dar lucro para eles. Achamos mais fácil nos calar. Deixar que sejamos elogiados, que sejamos levantados, que sejamos vistos como alguém super, maior, inteligente, poderoso, que podemos todas as coisas, acima de todas as coisas. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, eu sei que você está passando por uma situação dessa.
O Senhor não colocaria tal palavra em meu coração se aqui dentro não houvesse pelo menos um que precisa ser liberto desse tipo de atitude, desse tipo de sentimento, desse tipo de conselhos, desse tipo de elogios que estão te dando lá fora. Te elogiam como cristão, te elogiam como pai, te elogiam. Nós precisamos pagar preço para vivermos o que o Senhor tem nas nossas vidas. Nós precisamos renunciar, sim, a receber certas coisas que o mundo está nos dando de graça. E crentes aceitando, crentes recebendo propostas, elogios que o mundo está nos dando. Tudo isso em troca de reconhecimento. Em troca que vai nos fazer ter um ego mais inchado. Agora vem a parte boa, né? Os açoites. Só que os açoites faz algo tremendo na nossa vida. Irmãos, como açoites, por nós não aceitarmos o que o mundo nos dá, nos leva para mais perto de Deus. Nos levam para onde o Senhor quer que nós sejamos levados. Porque Paulo e Silas, pela experiência dos açoites, salvaram. Vocês já leram essa história? Salvaram o carcereiro, a família dele. E quantos mais estavam ali à volta? Eles nunca imaginaram que naquele dia que eles estavam indo para a oração, que uma menina vinha adivinhando tudo que eles eram, que finalmente Paulo repreendeu aquela moça, que eles foram levados aos magistrados, foram açoitados, encarcerados, mas algo dentro dele, algo dentro deles se movia. Eles sabiam em quem eles acreditavam. Eles sabiam por quem eles estavam fazendo as renúncias. Eles sabiam por quem eles estavam deixando para trás elogios que não provinham de Deus. Porque eles sabiam que o que Deus ofereceria era maior do que aquilo ali. Mas nós, dentro da igreja, por que hoje a igreja, ela é um lugar onde muitas pessoas dizem assim, olha, eu até gostaria de frequentar. A gente escuta isso. Eu até gostaria de ir na igreja. Mas eu preciso deixar algumas coisas e eu ainda não estou preparado. Eu ainda não tenho condições. Quando eu estiver livre disso, aí eu vou. Porque, irmãos, não é fácil repreender um espírito que infla o teu ego. É muito bom você ouvir coisas boas a seu respeito. As ruins, não. Precisa nem me falar. Mas as boas, que eu sou um super pai, uma super mãe, um super marido, que eu sou um super professor, uma super profissional no ramo que eu atuo. Dentro da igreja, então, eu sou o melhor que se pode ter. Eu sou prestativo, eu estou ali para tudo, qualquer momento. Mas vai falar de uma coisinha que você não fez bem. Você já não aceita. Quando pede, então, para renunciar, quando pede, então, irmão, para de fazer isso aqui, então. Entrega mais tempo na casa do Senhor. Não, mas o meu tempo é só aquele ali que está todo mundo vendo. Aquele tempinho ali que ninguém está na igreja, eu não posso ofertar, não. Aquele ali de jeito nenhum. Eu sei que é difícil, irmãos. É mais difícil falar uma palavra dessa para uma igreja um dia de domingo lotada. Mas é a verdade. É a verdade. E às vezes, por eu estar repreendendo, eu sei que amanhã eu posso estar pagando um preço. Eu sei que amanhã eu posso estar sendo açoitada por Satanás. Mas eu quero te dizer uma coisa que vale a pena. Vale a pena você ser acorrentada, açoitada. Vale a pena. Eu tenho provado isso na minha vida. Vale a pena receber os açoites que Satanás te dá. Sabe por quê? Porque a minha alma é livre. Ele pode tomar a minha carne, mas a minha alma não. Porque foi isso que Paulo e Silas aconteceu naquela prisão. O diabo achou que iria calar a sua boca. O diabo achou que as vozes, eles estariam tão feridos, tão machucados, tão agonizantes, que eles não teriam voz
para adorar a Deus. Mas como nós cantamos aqui, nada pode calar um adorador. Se você é um adorador por excelência, se você é escolhido de Deus, se você está aqui nessa noite, se você veio hoje para ouvir a palavra do Senhor, independente de como ela seria, porque é muito bom você só ouvir, o milagre vai acontecer hoje e você vai sair daqui, saltitante com a bênção na mão. É muito bom quando uma mensagem vem nesse sentido. Por quê? Porque aumenta a nossa vaidade. O Senhor está me ouvindo, é o que eu pedi para Ele. Garanto que ninguém hoje pediu aqui uma repreensão para o Senhor. Ninguém aqui hoje pediu assim, Senhor Jesus, se eu estiver errada, fala comigo. E se pediu, são poucos. Minoria. Minoria da minoria. Porque o melhor mesmo é ter o ego inflamado, é ter o ego cheio. Mas o melhor ainda é quando você recebe os açoites porque você está recusando esse tipo de proposta. Quando você está recusando ter esse tipo de sentimento. E eu quero te dizer nessa noite que há liberdade para a tua vida, que ainda há tempo, sim, de você fazer a escolha certa, de renunciar àquilo que tem te prendido lá no mundo, aquilo que o diabo tem te dado, tem te ofertado de bandeja na tua mão. E que você não está tendo visão para ver que não é de Deus. Mas hoje, finalmente, esse espírito será repreendido da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreenda, não aceite, não tolere. Não queira mais para você. Viva sem isso. Diga, Senhor, eu vou abrir mão de ouvir aquilo que o mundo está me dizendo, me oferecendo. E quando você abrir mão, você vai ser açoitado. Você vai ser levado para magistrado, vai ser julgado do jeito que eles quiserem. Vai ser preso em cárceres. Mas a tua alma estará livre em nome de Jesus. E você vai poder sim, como Paulo e Silas estavam fazendo naquela noite, olhar para o céu, abrir a sua boca, cantar e orar ao Senhor Jesus. Eles não se acovardaram, eles não se calaram, eles não ficaram murmurando. Mas eu vou ter que parar com isso, vou ter que deixar aquilo. Mas eu não posso mais naquele lugar. Mas eu não posso mais fazer isso. Irmão, como que nós temos ousadia de chegar na presença de Deus e pedir ao Senhor que te abençoe, que te prospere, que te abra as portas, quando Ele diz assim, então larga isso, filho, e vem, porque o que eu tenho para te oferecer é muito mais. Quando aquele príncipe chegou em Jesus e disse assim, Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Vende tudo que você tem. Tocou no bolso dele. Quando toca no teu bolso, né, irmão? É tocar no teu bolso, tocar no teu dinheirinho, tocar no você ganhar um pouquinho mais. Não. Aí não adianta você vir na igreja e falar assim, procure o reino de Deus, busque ao Senhor em primeiro lugar. Procure o reino de Deus, viva o reino de Deus, porque todas essas coisas, essas demais coisas que você necessita, eu te acrescentarei. Não vai te faltar nada. Creia nisso. Não te faltará nada. Porque é o Senhor quem te garante. Ele diz para aquele príncipe, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e siga-me. Sabe o que ele queria herdar? A vida eterna. E ele não teve coragem. Teve, pastor? Ele preferiu os tesouros do mundo do que herdar a vida eterna. E eu acho que nós não vamos encontrar com ele lá, não. Eu vou. Em nome de Jesus. Porque ele não teve coragem de dispor do que ele tinha materialmente. Hoje a igreja do Senhor Jesus vive isso. A igreja do Senhor vive nesse tempo. Eu não posso renunciar, eu não posso parar. E o pastor está me pedindo demais. Deus então, né, irmão, não pode falar nada. Porque se o pastor pede, já é demais. Imagina quando Deus manda um profeta então e fala, porque pastor não é profeta nessas horas. Amém? Nessas horas, pastor não é profeta.
Pastor pediu para parar, renunciar. Deixa isso aqui, irmão. Não, aí nessa hora, o pastor está falando dele ali, é coisa da carne. Então, irmão, você está esperando o quê? Você vem na presença do Senhor Jesus, mas a sua alma está livre para adorar a este Deus? A sua alma está livre para renunciar a este Deus? Você está em condições de finalmente se virar para essa menina que te persegue? Vocês estão me entendendo, né? Que te persegue, te elogiando, te oferecendo, te dando. Você está disposto a finalmente repreender esse espírito que habita nela? E você tem condições de pagar o preço que é necessário para que você pague? Você tem condições de ir para um cárcere? Você tem condições de ser açoitado? E se isso acontecer, o que vai fazer? Você vai começar a falar assim: Jesus, eu estou aqui, açoitado, acorrentado, papai. Vê isso, Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Meu Deus, olha minhas costas, Senhor. Você não tem dó de mim, Jesus? Misericórdia da minha vida. Olha o que eu estou sofrendo por sua causa, Senhor. Por pregar a tua palavra. Olha, eu repreendi aquele demônio lá, o que aconteceu comigo? Olha a situação em que eu estou. Jesus, se eu soubesse. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso em Paulo e Silas, mas nós vemos isso dentro da casa do Senhor. Nós vemos isso aqui dentro. Nós vemos isso na presença de Deus. Nós não podemos viver de atalhos. A presença de Deus, ela tem que ser real na sua vida. Você precisa viver realmente, literalmente, a presença do Senhor. Você precisa ter condições de estar em um cárcere açoitado. Você tem que ter condições do mundo estar te colocando no chão. Estar te colocando no pó. Estar te açoitando de tudo quanto é lado. Tribulação, angústias, parte financeira, no matrimônio, no serviço, na doença. Mas em todas as tribulações nós temos que dar graças ao Senhor. E dizer, Pai, que em todas elas a minha voz não se cale na tua presença. Mas eu consiga, Pai, elevar as minhas vozes, elevar a minha mente, elevar o meu coração e cantar um louvor a Ti. Mesmo em meio à minha tribulação, mesmo em meio à minha aflição, mesmo em meio à minha dor. Porque o Senhor usará aquilo que você menos imagina para te ajudar. O Senhor vai levantar quem você menos imagina para limpar as tuas feridas. Irmãos, não se sinta desamparado pelo Senhor. Paulo e Silas tinham todos os motivos para se sentir desamparados por Deus. Porque eles fizeram o que era certo. Eles fizeram o que era correto. Foram açoitados, foram para a prisão. Mas ali, perto da meia-noite. E eu quero te dizer que você está chegando perto da meia-noite. Eu quero te dizer que você está chegando perto da meia-noite. Comece a cantar ao Senhor. Comece a levar a tua voz a Deus. Comece a dizer, Senhor, eu estou aqui, Pai, te adorando e te buscando. Não olhe para as tuas feridas. Não olhe para as tuas chicotadas. Não olhe para aquilo que te feriu. Não olhe para aquilo que te colocou na prisão. Não olhe para aquilo que te colocou no cárcere. Não olhe para aquilo que te algemou. Mas olhe o que Deus pode fazer perto da tua meia-noite. Como o Senhor vai te encontrar perto da meia-noite? Porque aqui diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando ao Senhor e cantando louvores a Deus. E que houve um terremoto tão grande que abalaram os alicerces da prisão. E não somente Paulo e Silas foram soltos. Aqui diz que todos os prisioneiros foram soltos por aquele terremoto. A tua angústia, os teus açoites salvarão outras pessoas, salvarão outras vidas. Aquilo que você não aceita, aquilo que você renuncia, que você abre mão para viver o Evangelho do Senhor, salvará pessoas ao teu redor. Só que é necessário que você cante,
É necessário que você ore. É necessário que você abra a tua boca. Não para murmurar os açoites das tuas costas, mas para exaltar ao Deus da minha e da tua salvação. A Bíblia diz que houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados e todos foram soltos. E tamanho foi o desespero do carcereiro, que ele pegou a sua espada e quis se matar. Era melhor morrer por ele mesmo do que passar, com certeza, pela magistratura que na época iria puni-lo com, nem sei de que jeito, com a morte. Melhor morrer por mim do que morrer por eles. Só que Deus é tremendo. Deus é tremendo. Porque homens de Deus, mesmo quando os cárceres são soltos, mesmo quando os cárceres são abertos, ele não sai do lugar da sua prisão, não. Sabe por quê? Porque é ali que o Senhor te colocou. O Senhor te colocou naquele lugar. O Senhor te colocou ali, que para você é uma prisão. Mas é ali que Deus vai libertar. É ali que almas serão libertas. Porque aquele carcereiro, quando ouviu que Paulo disse, não faças tal, nenhum de nós sumiu. E ele pediu luz, que ele queria ver com os próprios olhos. Ele queria ver que ninguém tinha ido embora. E a Bíblia diz que ele perguntou a Paulo, ele converteu o carcereiro. Olha aqui o que diz, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? O carcereiro que estava ali para vigiar, para cuidar, para açoitar mais se fosse necessário, se prostrou diante de dois homens, acorrentados, açoitados, e perguntou a eles, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele viu a situação daqueles homens, eles sabiam o porquê que eles estavam ali, porque eles serviam a um Deus. Eles pregavam o evangelho. Aquele carcereiro sabia o porquê que Paulo e Silas foram açoitados. E ele pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Eu quero esses açoites também. Eu quero passar por isso também. Eu quero viver isso também. Porque eu nunca vi açoitados e acorrentados não murmurar, não blasfemar, não ficar chorando pelos cantos. Eu nunca vi preso, prisioneiro, conseguir erguer a sua voz e elevar a Deus um hino de louvor, e adorar, e orar, e bendizer aquele Deus a quem eles serviam. E a Bíblia diz que aquele carcereiro foi salvo, e a sua casa também, foi batizado, creu no Senhor Jesus. O Senhor te coloca em prisões, por amor ao nome dEle. O Senhor te coloca em cárceres. O Senhor permite que você seja açoitado. Quando você diz verdades, quando você não aceita o que o mundo te oferece. E é nesse momento, onde você está pagando preço por servir a Deus, por renunciar a mais dinheiro, renunciar a ficar mais tempo no seu sofá, renunciar a não vir domingo de manhã na escola dominical porque está frio, ou está chovendo, ou eu só tenho domingo para dormir. Porque a gente escuta isso, eu só tenho domingo para dormir de manhã, até 8 horas. Ao invés de você falar assim, Senhor, eu tenho domingo de manhã para te adorar, Pai. Eu vou levantar e vou dar a minha hora para o Senhor naquele dia. Não, melhor ficar em casa. Não quer renunciar, não. Mas na hora de ouvir o terremoto, na hora de pedir, Senhor, manda um terremoto na minha vida, Pai, abre as minhas cadeias. Aí nós levamos as nossas vozes. Mas não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor quer de uma igreja genuína, que crê e que prega o Evangelho. Ele quer renúncia, sim. Para eu estar aqui, para quem está no seu altar, quem está cantando, pregando, limpando a igreja, é necessário que haja renúncias. Paulo e Silas renunciaram. Se a Bíblia é o teu guia, se o Senhor é o teu guia, Jesus falou o quê para aquele menino? Entrega tudo e me segue. O Senhor não te pediu tudo ainda.
O Senhor não te pediu tudo ainda. O Senhor não te disse, vende tudo que você tem e me segue. Pela sua misericórdia, que tem te alcançado e me alcançado. O que Ele diz? Filho, deixa só isso aqui e me segue. Só isso daqui e me segue. Mas Paulo e Silas naquela prisão nos ensinou que vale a pena entregar tudo. Vale a pena renunciar à liberdade. Vale a pena renunciar ao superego inchado, inflado e elogiado. Por dizer a verdade, por não aceitar propostas que o mundo vem te oferecendo. Irmãos, está batendo na minha cabeça. Há pessoas aqui se corrompendo, deixando que propostas que o mundo lhe oferecem serem maior do que Deus está oferecendo. Pessoas que não querem passar pelos chicotes, não querem passar pelos açoites, não querem passar pela prisão. Mas é necessário para você ver o milagre de Deus. Se você realmente quer ver o milagre de Deus, se você quer ver os alicerces se abalando, que na sua meia-noite, que está se aproximando, ouça bem, grave bem esse dia, essa hora. Grave bem essa palavra. A sua meia-noite está chegando. Como o Senhor vai te encontrar perto da meia-noite? Como o Senhor te achará perto da meia-noite? O que Ele ouvirá da tua boca perto da meia-noite? O que virá do teu coração perto da meia-noite? É o que o Senhor te pergunta. Como você se encontrará em meio a isso que você está vivendo? Em meio às suas tribulações, em meio às suas perseguições, às suas tristezas, você conseguirá levar a Deus um cântico de louvor e adoração a Deus? É o que o Senhor te pergunta. E é essa pergunta que eu encerro nessa noite. Amém? A sua meia-noite está chegando. A sua meia-noite está chegando. Ramassudecantanamanaí. Como você se achegará a Deus? Como o Senhor ouvirá da sua boca? O que sairá dela em nome de Jesus? Eu só posso te dizer uma coisa. Se você se submeter, se você aceitar, você vai salvar aqueles a quem você tanto pede, aqueles que você tanto ora, aqueles que você tanto busca. Aqueles que estão junto com você, Ramassuderamalaí. Quando o terremoto chegar, se você estiver perto da meia-noite louvando ao Senhor, o terremoto vai acontecer. As cadeias irão se abrir. Você será livre e salvará quem estiver com você naquele lugar. Amém? Quer ser participante? Se levante em nome de Jesus. Você quer ser participante dessa bênção? Falar, Senhor, vale a pena os chicotes. Vale a pena as perseguições, Pai. Vale a pena o que eu perdi. Vale a pena o que eu deixei de ganhar mais. Vale a pena, Pai. Porque eu sei que hoje está chegando a minha meia-noite. E eu quero abrir a minha boca e te adorar e te exaltar e cantar um louvor para ti. Eu não vou murmurar. Eu não vou maldizer. Eu não vou reclamar. Porque eu sei que se eu passar por esse cárcere, perto da meia-noite, eu ouvirei um terremoto. E aqueles que estão à minha volta serão apanhados, serão tragados. E você sabe quem é que vai cuidar das suas feridas? O carcereiro. Porque a Bíblia diz que o carcereiro limpou as feridas daqueles homens. Aquele mesmo que te feriu. Aquele mesmo que te aprisionou, que te vigiou, para que você não fugisse daquele lugar. Ele será usado. Ele será convertido pela sua vida, pelo seu testemunho de louvor e adoração em meio à tribulação. E você salvará aquela alma.
e ela curará, ela limpará as tuas feridas. Amém?